Olá, no programa Opinião Pernambuco Especial Eleições, damos sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Recife. A escolha do dia de cada um foi realizada com a presença dos assessores de campanha. E pela ordem, hoje vamos conversar com o candidato do Partido Verde, Carlos Augusto Costa. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos vocês que nos veem aqui no Opinião Pernambuco. É um prazer estar discutindo a cidade do Recife, pensando soluções e caminhos para a gente equacionar problemas que a cidade ainda tem e conversar um pouquinho mais sobre outras coisas que você precisa saber, você quer saber da gente. Então, estou à disposição de vocês. Ok. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato. Carlos Augusto Costa tem 54 anos, é engenheiro eletrônico, casado com Juliana Lins da Costa e pai de 4 filhos. Foi presidente do Instituto de Planejamento de Pernambuco, conselheiro consultivo do Conselho Nacional de Justiça, superintendente de Tecnologia da Informação e coordenador de Relações Institucionais da CHESF. No Sebrae Nacional, atuou nas áreas de planejamento estratégico, pesquisa e comunicação. Possui conhecimentos nas áreas social, econômica, financeira, ambiental e de gestão. Na década de 90, lançou o projeto Cidade Cidadão, para estimular nos estudantes o sentimento de cuidado pela cidade. Entre 2015 e 2016, comandou o projeto Recife Bom para Viver, com o qual percorreu 18 micro-regiões do Recife, levantando o que a população espera da cidade e de seus gestores. Hoje é diretor adjunto, licenciado na Fundação Getúlio Vargas, onde também atua coordenando o Laboratório de Neuromarketing. Nas eleições de 2016, é candidato pelo Partido Verde, do qual é membro há quase 30 anos. Na chapa, tem como candidato a vice o economista ambiental e engenheiro Jacques Ribeboim, também do PV. Carlos Augusto, desculpa. Tomar a decisão de apresentar uma candidatura nem sempre é um processo fácil, né? Isso leva a muita discussão, né? Isso gera polêmica. No entanto, o Partido Verde entendeu que seria bom, que seria importante lançar uma candidatura à Prefeitura do Recife em 2016. O que levou o partido a chegar a essa decisão? Valdir, essa foi uma discussão muito bem trabalhada no partido. O partido completa esse ano 30 anos de existência. E eu também quase 30 anos. Ano que vem eu completo 30 anos de militância no Partido Verde. E foi esse caminhar pelo Recife, esse olhar mais cuidadoso que a gente fez o ano passado, né, com o Recife Bom para Viver. Nós percorremos, aí foram mais de 200 quilômetros, visitando todos os bairros, os morros, as ruas, conversando com as pessoas, identificando as dificuldades, os problemas, mas especialmente os sonhos das pessoas, que a gente chegou à conclusão que o Recife precisa de cuidados. O Recife precisa ser melhor trabalhado, o Recife precisa ser acariciado, né? Precisa ser tomado nos braços, porque é muito bonita a nossa cidade. A nossa cidade tem uma beleza natural que é fantástica e poucas cidades do mundo têm. E aí foi esse olhar que levou o Partido Verde a dizer, está na hora da gente ter uma candidatura que coloque em discussão questões como os nossos rios. Nós temos o Rio Capibaribe, Beberibe, Jordão, Pina, Tegipió, nós temos os nossos canais que irrigam a nossa cidade. Então foi essa percepção e associado a isso o seguinte, o Partido Verde é um partido que defende a vida, é um partido que tem como sua digamos, sustentação a questão da vida, seja ela das pessoas ou do ambiente. E aí foi, mais uma vez eu digo, essa percepção de que o Recife precisa ser melhor cuidado, que ensejou o Partido Verde ter um candidato a prefeito no Recife, pela primeira vez, a gente nunca teve candidato a prefeito no Recife, e me escolheu Carlos Augusto como sendo esse representante para ser essa pessoa que vai portar essas bandeiras, né, e discutir com a sociedade. Candidato, no início da minha pergunta, eu trouxe a expressão polêmica, e que realmente esse processo nem sempre é muito fácil, porque você vai ter algumas pessoas que vão dizer sim e outras que vão dizer não. Um dos que disseram não foi o vereador Carreiras, né? E aí, por que Carreiras ele não era favorável
a que o PV tivesse sua própria candidatura, ao ponto de hoje ele estar levantando a bandeira em nome de Geraldo Júlio. Isso foi como você falou, uma discussão de uma candidatura, especialmente num partido político, é um processo amplo e democrático. E nós entendemos que é importante as opiniões, né, de todos aqueles que fazem o partido. Até porque, se assim não fosse, não seria um partido democrático que se propõe a implantar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Esse processo a gente iniciou. O Carreiras, desde o momento que a gente sinalizou que poderia ter candidatura própria, ele teve uma posição contrária a ter uma candidatura própria, mas entendeu o processo, aceitou o processo e, quando o partido, na sua ampla maioria, definiu por ter uma candidatura própria e o nome de Carlos Augusto, esse que vos fala, foi escolhido, ele disse, olha, compreendo, entendo, mas eu não posso fazer parte desse processo, porque o entendimento meu é outro. E aí foi para o partido que hoje ele está. E houve esse entendimento com muita tranquilidade. Eu entendo que o partido saiu fortalecido desse processo. Nós estamos aí com uma chapa de vereadores que devemos eleger 2 ou 3 vereadores nessa próxima eleição. O PV vem muito mais fortalecido do que foi nas outras eleições. Então, é um processo democrático. Eu entendi, ele entendeu, e nós saímos bem, continuamos amigos, né? E a política segue, porque o Partido Verde precisa se fortalecer em Recife e no estado de Pernambuco. O PV não formou coligação, né? Não, o PV está sozinho. Você acredita que é possível chegar a um posto tão disputado, tão requisitado como é o posto da prefeitura de uma cidade como o Recife, sem formar alianças, sem uma base ampla, né, que possibilite esse acesso? Valdir, eu tenho uma percepção hoje muito clara de que as alianças que estão formadas aí, postas por vários partidos, elas foram forjadas dentro de um contexto de toma lá da cá. Eu não vi nenhum partido, juntando outros partidos, discutir programa de governo. E aí é o que eu digo, é um balaio de gato. E a política tradicional, a velha política, está aí mostrando no que está dando. O fatiamento, o partilhamento do governo de forma completamente sem nenhum rumo. Cada partido que vai para ali, ele não está ali imbuído de um processo transformador que vai levar o Recife para um melhor caminho. Ele vai ali para atender às suas necessidades discutidas nesse âmbito. Então, o entendimento do Partido Verde é importante a aliança? Sim, mas desde que a gente faça aliança em cima de critérios, de programas, que a gente possa, a partir dali, construir um fio condutor, um planejamento que leve o Recife a resolver os graves problemas que o Recife ainda tem e são históricos. O nosso entendimento é que, nesse momento de crise política, a imagem dos políticos hoje no Brasil está na lona. Lava Jato, turbulência, uma crise econômica e financeira que se alastra pelo país. Eu tenho dito o seguinte, antes só do que mal acompanhado. Então, o Partido Verde entendeu que deveria lançar uma candidatura, e essa candidatura foi puro sangue, nós saímos PV-PV, nós temos um vice que é de orgulhar qualquer candidato, o Jacques Beboim, tem uma história prestada a essa cidade, vários livros escritos sobre a história do Recife, então não tenho dúvida que nós temos a melhor chapa hoje para apresentar o Recife e me sinto, vale dizer, preparado. Eu me preparei ao longo desses 30 anos de militância para governar o Recife. E isso nos dá essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, a vontade, a determinação para irmos em frente nessa nossa candidatura. E não tenho dúvida que nós vamos ser a surpresa boa dessa eleição. Essa eleição, ela está atípica. Você que está nos vendo aí, você deve estar vendo isso. As pessoas não estão sintonizadas com os políticos. Onde você chega, a população está dizendo, ó, chega disso que está aí. Ela vai dar uma mensagem muito clara nessa eleição no dia 2 de outubro e eu não tenho dúvida que o Partido Verde, por ser um partido novo do ponto de vista de ideias, não tem envolvimento com o que está aí, ele vai ser a opção da maioria da população do Recife. Candidato, na hipótese de um segundo turno, sendo o senhor ou algum dos outros candidatos, alguns dos outros candidatos, quem não chegar entre os dois vai ser assediado. Vai ser assediado na tentativa de se formar uma nova coligação. O senhor estaria disposto a se coligar com qualquer partido ou o senhor declararia uma independência, como às vezes acontecem com alguns postulantes? Não, o nosso entendimento é que a gente vai estar no segundo turno
e nós, em cima do programa do partido, a gente vai procurar os outros partidos que não forem para o segundo turno. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir construir uma aliança que seja possível governar o Recife, mas programática. Uma aliança onde a gente possa realmente apontar para caminhos que equacione esses graves problemas que o Recife hoje tem. E um futuro melhor para todos nós. Um Recife que dê brilho nos olhos, volte a gente a se orgulhar da cidade onde a gente mora. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer isso. E eu tenho dito, Valdir, a bancada que foi eleita do dia 2 de outubro, ela tem esse senso de civismo, ela vai entender que um partido que tenha projetos bons para o Recife merece o apoio da Câmara, e eu não tenho dúvida que a gente conseguirá lograr êxito juntando um grupo que pensa o Recife, pessoas do bem, que queiram transformar para melhor a vida das pessoas. É só a título de esclarecimento, a gente tem 2 blocos ainda e a gente vai trazer muito a questão do programa de governo do candidato Carlos Augusto, né? Apenas para a gente tentar fechar um pouco esse primeiro bloco, eu perguntaria as pretensões do PV. O senhor coloca claramente aqui que tem, de fato, a pretensão de ser o prefeito do Recife, né? Mas, por trás de uma candidatura estão também outras intenções, como, por exemplo, a ampliação de número de candidatos, tanto na majoritária quanto nos proporcionais. Então, em Pernambuco hoje, como é que o PV está pensando essa ampliação? Hoje o PV saiu dessa eleição, quer dizer, está entrando nessa eleição muito fortalecido. Nós temos 13 candidatos a prefeito no estado inteiro, coisa que a gente nunca teve. Nós temos mais de 500 candidatos a vereadores. Temos vários outros que são candidatos a vice em chapas com outros partidos, e eu não tenho dúvida que a gente sai dessa eleição muito fortalecido, porque foi um processo bastante discutido, a gente ampliou, nós estamos com mais de 120 municípios formando já o PV em formação lá nesses municípios, e com pessoas que querem transformar o Estado, querem transformar seu local de moradia, a sua cidade, numa cidade melhor, mais agradável, sustentável, segura, né, que tem uma saúde, digamos assim, que a população merece. Então, eu não tenho dúvida que a gente sai dessa eleição, Valdir, muito fortalecido. E eu estou, assim, muito feliz de estar nesse momento como presidente. Eu sou presidente do Partido Verde no estado de Pernambuco, né, e candidato a prefeito em Recife. Então, isso me dá um prazer de estar à frente do partido nesse momento do seu fortalecimento, e não tenho dúvida que vai ser salutar. É bom para o Recife, é bom para as cidades do interior do estado de Pernambuco, e é bom para Pernambuco como um todo, ter o Partido Verde fortalecido, porque é um partido que defende a vida, defende as causas que são fundamentais para o nosso dia a dia, especialmente hoje. Prefeito, já dá para a gente começar a falar sobre o seu programa de governo. E aí o senhor diz que pretende trazer um governo com uma maior participação da sociedade, né, com uma aproximação da sociedade para discutir, sobretudo, as questões de sustentabilidade da cidade. Então, vamos tomar um ponto. Uma questão hoje que está sendo colocada já aqui na cidade é a Ilha do Zeca, né? A Ilha do Zeca, que é um espaço importante de manguezais e que sofre a ameaça da invasão da especulação imobiliária. O que é que o senhor pretende fazer com a Ilha do Zeca? Eu tenho dito o seguinte, não só na Ilha do Zeca, mas como ali você tem o Coque, tem o antigo aeroclube, que hoje está uma área que precisa de cuidados, né? Nós temos outras regiões na cidade que precisam de cuidados. Eu estou usando uma frase, Valdir, de que 50% do Recife já está construído e tem pouca possibilidade de você mudar. Mas tem outras 50% da cidade que você pode refazer a cidade, né? Garantindo que esses espaços sejam ocupados por quem ali vive, evitando a especulação imobiliária e garantindo a dignidade dessas pessoas. Recife hoje tem entre 60 e 70 mil habitações com déficit, quer dizer, são déficit habitacional de 60 a 70 mil habitações. E isso nós precisamos, o prefeito próximo agora, ele tem que enfrentar isso com muita firmeza, porque são pessoas morando, por exemplo, em palafitas. Hoje eu tive no Coque, né, naquela região, uma parte nova agora que está até invadida ali perto do fórum. E as condições daquelas pessoas são subhumanas. Você anda em locais onde não tem nenhuma salubridade para aquelas pessoas morarem. E, no entanto, elas estão ali há um bom tempo. Tive semana passada em Singapura, né, que é outra comunidade que estão há 20 anos. O que as pessoas me diziam, Carlos Augusto, nós estamos há 20 anos aqui esquecidos. Nos colocaram aqui e nos esqueceram. Então,
a comunidade do Zeca é uma comunidade que a gente precisa preservar, está numa área estratégica da cidade, em torno tem manguezal, né? Tem uma área de mangue ali, de rios, e todas essas áreas vão ter o nosso cuidado. Agora, é importante garantir que as pessoas fiquem próximos aonde elas já estão. Não dá para você fazer um residencial que fica a alguns quilômetros de distância e tira as pessoas do seu habitat, como a gente já viu em outros tempos aí. Então, o nosso olhar vai ser cuidadoso para gerar o equilíbrio entre o ambiente natural e o ambiente construído. Até porque Recife é uma cidade. E o que a gente diz é o seguinte, cidade, está dizendo, o espaço convivente, são 100% das pessoas moram na cidade. Então, você não pode fazer essa dicotomia entre ambiente natural e ambiente construído. Vamos ter que encontrar uma equação que equilibre isso e a gente tem uma cidade que respeita o meio ambiente, mas também gere a dignidade necessária e o espaço de encontro que uma cidade se propõe. Ela precisa ser um espaço onde as pessoas se encontram, circulam, se sentem bem e ali querem construir uma cidade, uma história. Ok, vamos continuar conversando com o candidato Carlos Augusto no próximo bloco. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com Carlos Augusto, candidato do PV à Prefeitura do Recife. Candidato, uma coisa é a boa intenção do gestor, mas nem sempre é fácil você implantar, né? Até porque para você ter o apoio da sociedade, você precisa interagir com a sociedade. Às vezes você tem a intenção de executar um projeto, mas tem outras forças contrárias que te impedem, né, de realizar. Aqui a gente já tocava num ponto que, de certa forma, pega um pouco por isso. É a briga da questão da cidade sustentável, onde você vê a sociedade como sendo grande interessado, e, do outro lado, né, empresários, né, empreiteiras e tal, por aí vai. No caso José Estelita, a gente viu que houve um embate, um grande confronto, né? A gente, inclusive, está trazendo essa pergunta para quase todos os candidatos. O senhor, especificamente, como o senhor vê a questão do Estelita? Estelita é um símbolo, né? É uma referência, virou uma referência para o Recife. Eu digo, se hoje o Partido Verde fosse colocado para tomar a decisão, hoje, naquele espaço lá do jeito que estava há 10 anos atrás, nós não teríamos aprovado o projeto que foi. Nós transformaríamos ali num parque. Recife é uma cidade quente, é uma cidade que precisa de arborização, né? É uma cidade que precisa de mais áreas verdes. Até porque cidades atrativas, hoje no mundo, são cidades que têm uma área verde maior. O Recife precisa de mais áreas verdes. Mas, o que eu digo? O projeto Estelita, ele já está em curso. Ele já foi bastante discutido pela sociedade. E hoje, o nosso entendimento é que ele, depois do Ocupa Estelita, que foi um marco na história do Recife, mostrou que quando a população, quando a cidade se reúne, quando a cidade se junta em torno de uma causa, ela consegue transformar, ela conseguiu transformar um projeto que ali estava. E houve grandes modificações entre o projeto original e o projeto que hoje se encontra. E o entendimento do Partido Verde se fosse fazer hoje, não faria o Estelita, faria um parque, mas já que já está em curso, o nosso entendimento é que você não pode gerar... Acha que ele evoluiu para o ideal? Ele não é ideal, não é o ideal, mas ele evoluiu para um projeto que dá para aceitar. Até porque é muito complicado hoje você parar um projeto dessa magnitude, gerando uma insegurança jurídica para a nossa cidade, para quem quer investir nela. Até porque o setor da construção gera emprego e renda, e é importante você garantir que quem investiu naquele momento, tenha os seus direitos assegurados, né? Até, por outro lado, é importante que a prefeitura, a partir desse momento, faça cumprir o seu papel de órgão controlador e fiscalizador, que o que foi ali aprovado no papel, por exemplo, aquele parque linear que vai ter de 66 mil metros quadrados, 66% da área, que os prédios não vão ter muros, vai ser aberto, que a população vai ter acesso a toda a área do empreendimento, que vai ser uma área
monitorada, vigiada pela iniciativa privada, mas que o poder público vai estar lá presente, que você e eu vamos ter acesso àquelas áreas, seja garantido. Então, com isso, o PV entende que esse projeto deve dar seguimento para que a gente não gere na cidade uma insegurança jurídica. Esse é o nosso entendimento. Depois de muita discussão, eu fui, Valdir, a 3 eventos, a 3 debates, onde eu não dei a posição sobre o Estelita. Porque nós, dentro do Partido Verde, não tínhamos ainda essa discussão clara. E aí, o que é que a gente fez? A gente foi atrás de arquitetos, advogados, urbanistas, empreendedores. E aí, após essa discussão, nós tomamos a decisão de fazer essa ressalva, de que se fôssemos nós a começar o projeto, não seria daquele jeito. Até porque o nosso vice, que é Jacques Sebebuim, escreveu vários artigos contra o Estelita. Né? Ele tem isso como muito forte. O senhor disse que conhece muito bem a cidade do Recife, né? E é natural que um candidato ele realmente conheça bastante essa cidade que ele pretende administrar. Cais José Estelita é uma área já perdida para essa ideia que o senhor colocou aqui de que seria um bom parque. Temos outras áreas onde isso poderia acontecer, como, por exemplo, o Jequié. O que é hoje o Jequié? Não é uma grande área abandonada? Uma área que poderia ser muito melhor aproveitada? Completamente, até porque lá nós temos uma referência mundial. Nós temos o atracadouro do Zeppelin. E nós visitamos lá o Jequié. E dá dó. Dá dó. O que você vê ali, um parque, né, que foi até, tem um projeto para o parque, mas não deram seguimento nisso. Mas nós temos outra área, a área aqui do Parque dos Manguezais, né, que é outra área que é fundamental para a cidade do Recife. Essa uma dimensão fabulosa e que precisa ser tomada, ser apropriada por nós, moradores, pessoas que vivem no Recife. Então, o Recife tem algumas áreas que precisam ser melhor cuidadas. A gente tem alguns parques hoje também, né, que estão deixando a desejar. Eu soube hoje que a Macaxeira foi iluminada. Nós fomos lá várias vezes, o parque estava largado, né, faltando manutenção, faltando iluminação, vigilância, fechando às 5 da tarde porque não tinha iluminação. Então, o Recife precisa ter um olhar cuidadoso com as áreas verdes. Eu digo isso porque quando o Eduardo Jorge, nosso candidato a presidente, foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, ele triplicou por 3 o número de parques de São Paulo. E nós podemos fazer em Recife, garantindo até que as habitações que ficam em torno dos parques, elas elevam o seu valor de venda. Então, é bom para todo mundo. Melhora o clima, contribui para diminuir o aquecimento global e o aquecimento da cidade, aumenta o valor dos imóveis ali colocados e se torna a nossa cidade mais agradável, mais gostosa. Então, Valdir, eu não tenho dúvida que a gente precisa ter esse olhar. Por isso que o Partido Verde tem candidato a prefeito, porque chegou a hora da gente perceber que esse ecossistema que a gente tem aí, né? Você tem mangues, rios, morros, áreas verdes, nós temos Mata Atlântica ainda, né, que deve ser preservada. Então, tudo isso forma esse ecossistema que poucas cidades têm, mas não está sendo olhado como deveria ser. Vamos trazer um outro ponto, o Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe, onde se fala que seria possível você fazer uma revitalização, você investir em navegabilidade, mas na questão da revitalização, especificamente, a gente sabe que não dá para você pensar nessa revitalização somente no âmbito da cidade do Recife. Isso. O rio vem de lá e já traz, inclusive, os dejetos, né, os restos, as indústrias, quando passa lá por Tuparetama, por Santa Cruz, né, que vai pegando aquela gosma azul, né, e, enfim, o rio já chega aqui completamente morto. Como seria revitalizar o Recife? Isso seria um projeto que teria que ser feito em parceria com essas outras cidades? Como é que o senhor pensa essa revitalização? Você tocou num ponto importante. Em 1996, 97, com o Cidade Cidadão, nós pegamos 251 quilômetros do rio, toda a sua extensão, e fomos mapeá-los. As crianças de várias escolas foram lá para vivenciar, ver como é que era o cuidado, o que tinha lá, como é que estava. E aí a gente fez um grande diagnóstico. Recentemente agora, um amigo meu, Canário também, ele fez um outro trabalho que ele meio que caminhou e navegou pelo Capibaribe ao longo de toda a sua extensão. Como você diz, isso é um projeto de Estado, né? Nós precisamos perceber a importância do Capibaribe como um projeto de Estado. Agora, se não dá para o Estado fazer, não vamos ficar esperando, não vamos cruzar os braços. O que eu tenho dito?
algumas cidades no Brasil têm feito um trabalho com os seus canais. O Capibaribe tem vários canais que chegam nele. Em Recife, especialmente, a gente tem 66 canais. São 92 quilômetros de canais. Uns pequenininhos, outros médios e outros grandes. Vamos começar a limpar esses? Vamos começar a tratar esses pequenos canais, que são as pequenas veias que irrigam essa artéria, que é o Capibaribe. Se você começar a limpar esses canais, entregar à população, urbanizar, melhorar a qualidade da água que ali circula, você daqui a pouco vai ter melhorias. Por outro lado, nós temos uma PPP, que é a PPP do saneamento, né? Que pretende, em 10 anos, sanear 90% do Recife e 90% da região metropolitana. Se isso acontecer, nós vamos ter dado um sobrefôlego ao rio Capibaribe. Agora, é importante esse olhar cuidadoso. E eu abri meu programa de governo, meu programa de televisão, dentro do rio Capibaribe. Porque a gente precisa agora ir para dentro do rio, olhar a cidade de dentro do rio para a cidade, e não da cidade para o rio. Porque aí a gente vai ver as bocas de lobo no meio do Capibaribe, mas a gente vai ver as capivaras, a gente vai ver peixe ainda, a gente vai ver o mangue. Então, a despeito de toda essa agressão que a população, que nós fazemos com o rio ainda ressurge. E mais fortemente aqui perto da Foz, porque o mar faz o papel de, quando a maré sobe, ele limpa e leva o lixo. E aí meio que ressurge esse ambiente muito fantástico que é do Capibaribe. Os pescadores, vocês devem saber disso, tem muitos pescadores que vivem da pesca do Capibaribe, do Beberibe, ali da Foz. E eles estão descendo, porque antes eles pescavam em Casa Forte, lá para Pipucos, já não tem mais peixe lá. Então eles estão descendo para pescar mais próximo da Foz, porque exatamente o mar faz esse papel de reequilibrar esse ambiente. Então eu tenho andado muito, navegado pelo rio, e eu percebo isso, que a despeito de tudo isso, eu volto a frisar, o rio ainda é exuberante. Por que essa questão ela não foi melhor tratada? O senhor acha que falta dinheiro, falta vontade política, falta o que, na verdade? Falta mais pressão da sociedade? O que é que acontece? É simples? O senhor acha que é simples resolver? Não é simples, mas é factível. É factível. É caro, mas dá para fazer. Tem dinheiro. Então essa omissão seria negligenciar mesmo o problema? É a visão que as pessoas têm do rio. A minha percepção é essa, que o rio começou a ganhar importância mais recentemente com essa coisa toda da zika, da dengue, da chikungunya, né? Que começaram a perceber que saneamento é algo que precisa ser feito. Não é porque está debaixo da terra, que o político não pode mostrar, que não precisa ser feito, porque acaba impactando aonde? Nos postos de saúde, né? Tem um dado da ONU que mostra o seguinte: 50% das nossas idas aos postos de saúde são devido à água, ou seja, que a gente bebe de má qualidade ou que a gente pisa. Então, está começando esse sentimento que a gente falava há 30 anos atrás. Eu lembro que estou falando do projeto Cidade Cidadão, nós estamos falando de 96, 20 anos atrás, quando ele dizia, poxa, gente, vamos cuidar mais dos nossos rios, vamos cuidar dos nossos canais, as pessoas faziam ouvido de moco, ouvido de mercador. Mas hoje não. Uma pesquisa recente que a gente viu aqui em Recife, o saneamento está no 3º, 4º lugar, abaixo de segurança, saúde e desemprego. Então, isso mostra que a população está começando a perceber que se ela tiver rios bem cuidados, com água de boa qualidade, é mais qualidade de vida, é mais emprego, é mais renda para todo mundo, e todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que aí começa a aparecer dinheiro. Ao mesmo tempo, eu digo, a gente tem que começar a se apropriar dos rios. Enquanto ele ficar lá e a gente esquecer, vai ficar lá. Mas na hora que a gente navegar pelo rio, na hora que a gente fizer transporte de carga pelo rio, você vai começar a perceber e as pessoas vão sentir a importância maior do rio para nossas vidas. Pronto, eu queria entrar exatamente no tópico da mobilidade urbana. E como a gente só tem 2 minutos para terminar esse bloco, a gente fala sobre essa sua proposta, né? O que seria transformar o rio Capibaribe num rio navegável e que um rio que pudesse servir, inclusive, para o transporte coletivo, né? Até que ponto isso é possível? Depois a gente entra na questão de ciclovias, na questão do transporte. A navegabilidade para transporte, ela precisa ser melhor cuidada, porque a quantidade de passageiro que a gente pode transportar talvez não gere o fluxo necessário para viabilizar esse transporte.
Na maior parte do mundo, aí você vê o transporte para turismo, né? Você vê vários rios da Europa, usa muito para turismo e para carga. Então, eu vejo como a gente pode mesclar. Primeiro, fazer pequenos piers, coisas simples, Valdir. Não vamos pensar em piers enormes. Não, faz coisas simples para o barqueiro poder fazer a travessia das pessoas, poder pegar pessoas que vão de um lugar para outro. Coisas simples. E usar o rio para fazer o transporte de carga, tirando os caminhões do fluxo das vias. Porque aí você evita que o caminhão faça o percurso por rodovia, pelas ruas da nossa cidade. E aí você pode usar o rio, já que ele corta 30 e poucos bairros, você consegue fazer esse pontuar do transporte de carga. E o transporte não poluiria? Não, aí você tem que tomar cuidado. Tudo isso na vida você tem que tomar cuidado, usar metodologias que já tem no mundo para que isso não aconteça, ter o cuidado que é necessário ter. Mas o transporte de passageiro também poderia poluir. Visualmente, talvez ficasse meio estranho também, né? Umas barcas enormes transportando carga. É você começar a dar uso. Né? O rio precisa ser utilizado por nós, ser apropriado pela cidade. O que a gente entende é que esse tipo de problema ele precisaria ser colocado na mesa e ser discutido com a sociedade. Então, sempre é necessária essa participação. Precisamos tomar o rio nas nossas mãos. Exato. Então, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o candidato a prefeito do Recife, Carlos Augusto. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Carlos Augusto Costa, candidato do PV à Prefeitura do Recife. E já temos aqui algumas perguntas. Uma delas é de Vandércio Souza. Ele pergunta por que o PV aceitou que Daniel Coelho, desde que saiu do PV, usasse a cor verde tentando enganar a população. Vandércio, é uma pergunta que deve ser feita ao candidato lá, ele, né? O nosso entendimento é que cada partido deve usar os seus símbolos, até para deixar claro para a população, para quem vai votar, no que está votando. Principalmente no momento em que a gente vive, né, de descrédito dos políticos. Mas eu pediria que você perguntasse a ele, o Partido Verde está com seus símbolos, nós temos lá a marquinha do Partido Verde, a cor verde. A cor verde é universal, quer dizer, não é uma propriedade do Partido Verde, mas é importante que cada candidato coloque o seu símbolo para que você possa escolher, sabendo, né, que partido está por trás daquela bandeira, seja ela de qual cor for. Então, o que eu quero dizer é isso, a gente está fazendo nossa campanha direitinha, utilizando a nossa marca, a nossa cor, e eu espero que os outros candidatos também façam a sua campanha da melhor forma. Ok, vamos voltar para a questão da mobilidade. Eu queria não apenas que o senhor avaliasse, mas que o senhor dissesse qual é a sua proposta no sentido de melhorar a condição de mobilidade urbana na cidade do Recife, já que é um problema tão grave, né? O problema de deslocamento, o problema dos engarrafamentos, dos carros, a dificuldade de os ônibus poderem parar em mais pontos, a questão das calçadas, enfim. Mobilidade é fundamental. Mobilidade é impacto na economia, é dinheiro que se perde no deslocamento, é impacto na vida das pessoas, porque quanto mais tempo você fica no trânsito, mais tempo você poderia ter estado com seu filho ou no lazer. E isso é fundamental. Recife é a terceira pior cidade do Brasil em mobilidade urbana. Como é que se resolve isso? Primeiro, mobilidade tem que ter investimento forte em transporte público de massa. Né? É ônibus de qualidade. Tem que ter ônibus com ar-condicionado. Recife é uma cidade quente. Nós temos que ter ônibus com ar-condicionado. Nós temos que ter ônibus com qualidade interna. Tem que ter ônibus com frequência, que as pessoas saibam a hora que o ônibus vai passar para poder se programar. E tem que ter mais faixa exclusiva para ônibus. Recife fez algumas, mas foi pouco. Precisa fazer mais. Paralelo a isso, tem que permitir que a gente circule na cidade a pé. 23% das pessoas do Recife andam a pé. E as nossas calçadas? Ontem eu estava no Alto do Eucalipto. Rua sem calçada. O ônibus passa, o carrinho do bebê passa ali, a senhora idosa passa, competindo ali com aquele espaço
que é do grandão, porque o ônibus, um carro, normalmente não respeita o pequenininho, que somos nós. Então, precisamos investir fortemente nas calçadas, temos que investir ônibus de qualidade com faixas exclusivas, nas bicicletas. Hoje a gente já tem uma quantidade significativa de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte para ir para o trabalho ou para a escola, e com isso, se a gente tiver transporte de qualidade, as pessoas vão deixar o carro em casa. O senhor arriscaria dar números, dizer assim, pretendo construir tantos quilômetros de calçadas, tantos de ciclovia? Como é que está na sua cabeça? É só análise mesmo? Não, é análise não, mas tem números. Mas, veja bem, eu tenho, assim, eu não gosto de estar falando quilômetros, porque isso todo mundo está falando, é blá, 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 e a gente ouve aí propostas mirabolantes. Mas não deixa de ser uma referência para depois as pessoas cobrarem em cima disso. Pronto, eu só quero dizer o seguinte, vamos pegar Recife e Fortaleza. Fortaleza, no início do governo atual que está lá, tinha menos ciclovias do que Recife, né? E hoje Fortaleza tem quase 150 quilômetros de ciclovias, Recife tem 40. É prioridade, né? Calçada... A senhora acha que é possível chegar a quanto? É possível sim, porque é mais barato. O senhor tem uma noção do orçamento da prefeitura, Total. Das possibilidades de busca de verbas em Brasília, de verba no governo estadual. Então, com base nessa visão que o senhor tem, o senhor acha que era possível a gente elastecer isso a que ponto? Eu acho que é possível a gente elastecer na medida da necessidade da população. Não adianta eu dizer que eu vou fazer 100 quilômetros se a população precisa de 200 quilômetros e vai usar os 200 quilômetros, Valdir. O que a gente precisa é, primeiro, o seguinte, verificar quem usa bicicleta e como está usando, em que condições. E aí colocar as ciclovias e ciclofaixa naquelas localidades que são úteis. Não adianta você fazer uma ciclovia que vai de um lugar para lugar nenhum, porque a população não vai usar. Ou fazer, é importante a ciclovia de lazer, é importante. No domingo é importante, mas mais importante é ela ajudar na mobilidade da cidade. Um dado que eu dou para vocês é o seguinte, a Merciclo fez um estudo aí que mostrou que a Prefeitura do Recife investiu nesses 3 anos de governo R$600 mil em ciclovias. Enquanto que com ruas, recapeamento, mais de 250 milhões. É uma desproporção muito grande. O que eu quero dizer? É prioridade, gente. Nós precisamos perceber que a cidade nossa só vai andar bem se a gente começar a ter esse olhar cuidadoso e carinhoso com o cidadão. Então, calçadas, vamos fazer as calçadas, requalificar as calçadas. Onde? Primeiramente, vamos ver onde é que estão os idosos. Vamos ver onde os idosos moram aqui, onde é que estão os supermercados, porque o idoso tem que sair de casa e ir no supermercado. O idoso tem que sair de casa e ir no hospital, numa policlínica. Vamos começar a fazer as calçadas próximos onde os idosos moram, de tal forma que ele consiga ir a um supermercado, a um posto de saúde e ao lazer. E aí daqui a pouco você vai construindo isso, é uma malha. Agora, não dá para fazer sem planejamento. O que a gente está vendo aí é que as coisas em Recife estão sendo feitas, faz aqui, faz ali, faz ali. Aí fica que nem aquelas casas que você começa a fazer sem planejamento e fica um puxadinho. Puxa para um lado, puxa para o outro. Nós precisamos, porque não temos dinheiro abundante, saber onde fazer e por que fazer. E isso dá para fazer. Tem dinheiro em Brasília? Tem também. Nós precisamos, e eu tenho dito, o prefeito precisa tirar a bunda da cadeira, ser um caixeiro viajante, batendo de porta em porta, onde o dinheiro pode estar. E aí eu não tenho dúvida que a gente vai ter os recursos necessários. Mobilizar a bancada federal, mobilizar o Senado para buscar recursos que Recife precisa. Bons projetos também, porque sem bons projetos não adianta pedir dinheiro, porque não vem. Então, dá para fazer. O tempo realmente está correndo. Vamos ver, na área de saúde, né? O que é que o senhor pretende fazer? Saúde, a gente está investindo em 3 coisas básicas. Primeiro, tecnologia. Né? Nós temos o Posto Digital aqui, chamar o pessoal do Posto Digital para prontuário único. Hoje, você chega no posto de saúde, o médico não sabe o seu histórico médico, o seu histórico de doenças. Ele vai perguntar tudo de novo. Você chega no outro, ele vai perguntar tudo de novo. Pô, tem tecnologia, vamos fazer isso. Na hora que o médico abrir o computador lá, vai ter seu histórico de saúde ali. Ele pode ser mais rápido na receita, na consulta, pode ter mais cuidado, saber o que você pode tomar, o que você não pode, quais os exames que você já fez e outras coisas a mais. Outra coisa, acabar com as filas, Valdir. Eu visitei senhorinhas que levantam 3, 4 horas da manhã para ficar ao relento numa fila para pegar uma senha às 8 da manhã. Nós estamos em pleno século XXI com o Posto Digital aqui. Não é possível ter isso mais. Vamos ter que acabar com isso. E é possível acabar. Seria informatizar. Informatizar. E, por outro lado, é colocar os postos de saúde para funcionar. Né?
E aí você vê que dá para fazer. Agora, é prioridade. Gestão, saber usar o dinheiro, comprar bem, brigar para reduzir preço. Tem duas perguntas aqui, mas de certa forma a gente já respondeu. É mais para dar uma satisfação ao nosso telespectador. Uma delas diz: me chamo Miguel e gostaria de saber quais as propostas do candidato no que diz respeito ao saneamento básico da cidade. O senhor já falou sobre isso. A outra foi sobre o José Estelita, que também a gente já falou. Não sei se gostaria de complementar. Só, Miguel, é importante o seguinte, tem uma PPP aí da saneamento, que a Compesa toca, é uma delegação do município. Então, nós na prefeitura vamos cobrar. A Compesa tem que fazer os investimentos para que daqui a 9, 10 anos a gente tenha 90% do Recife saneado, que vai ser bom para todo mundo. É menos doença e mais saúde. Certo. E temos ainda a questão da educação, que a gente acabou não tocando, né? Salário de professor, enfim, né? Como é que o senhor pretende, como é que o senhor enxerga a questão da melhoria na qualidade da educação? Valdir, eu fui criado numa família que meu pai dizia o seguinte: a educação é tudo. Eu não vou deixar nada para vocês além da educação. Por educação eu faço qualquer coisa. Quem passar por fecha a porteira. Ele dizia muito, mas a educação eu vou investir. Nós precisamos de escolas de referência? Nós precisamos. Recife hoje não é referência na educação. Recife não é uma referência, né? Outras cidades são, né? Até bem próximo da gente. Agora, dá para fazer. Eu vou dar um exemplo. Só um segundo. Assim, me preocupa essa coisa da escola de referência, porque eu entendo que a gente não deveria ter escola de referência. Sim, todas as escolas deveriam ter o padrão da escola de referência. Pronto, mas é isso que eu ia chegar. Você tem no Recife, né, 355 escolas. Tem o IDEB, que é um indicador que mede o aprendizado do aluno. A gente só tem uma escola que tem nota acima da meta do IDEB. É muito pouco para o Recife, é muito pouco para os nossos filhos. Aí onde é que a gente vai? Nós temos que valorizar o professor. O professor tem que ser tratado a pão de ló, porque ele que está cuidando dos nossos filhos. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser chamado para dizer: gente, nós temos uma causa. É transformar a educação do Recife numa educação de referência nacional. As pessoas têm que olhar para Recife e dizer: poxa, Recife tem uma educação de primeira. Agora, o que é que a gente vê? Não é isso que está acontecendo. As nossas escolas têm que ser bem cuidadas. Os diretores têm que ser chamados. Eu acredito muito na força do trabalho coletivo, Valdir. Eu acredito muito na força das pessoas. Então, é isso. Agora, só com um dado. Educação, especialmente a educação, a alfabetização de criança. As escolas públicas do Recife alfabetizam até os 8 anos de idade. As privadas até os 6 anos. Por que isso? Candidato, tem que mudar. Candidato, nós temos apenas 1 minuto agora para as suas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço de vocês, do Opinião Pernambuco, fundamental para que a gente discuta a cidade, e me dirijo a você especialmente. O Partido Verde, pela primeira vez, tem candidato a prefeito. Eu me preparei para ser candidato a prefeito, eu me preparei para governar o Recife. Não tenho dúvida que a gente pode fazer mais e melhor, e mais barato, com mais qualidade. E por isso eu estou aqui, peço o seu apoio, peço o seu voto. No dia 2 de outubro, é a sua arma de mudar, e mudar para melhor, e aí eu não tenho dúvida. Nos apoie, nos ajude a fazer uma gestão mais focada no meio ambiente, mas especialmente focada na vida das pessoas. Focada em cuidar melhor do Recife, e aí todos nós vamos sair ganhando. Mais uma vez eu agradeço esse espaço fantástico que a gente teve aqui, porque a gente só tem 17 segundos na televisão, então vão nas nossas redes sociais para que a gente consiga transformar o Recife naquela cidade que volte a brilhar aos nossos olhos. Obrigado. Ok, candidato, agradecemos a sua presença, agradecemos também a sua participação. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.